Se eu quiser fazer um corte, olhe pra essa, né? Isso, a Tá bom, câmera é toda sua. tá bom. Essa aqui a câmera foi. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Números. Empresária, administradora por formação, especialista em contratos, fundadora, junto com o marido dela, Vinícius, da Gerações Club. Hoje eu estou com Lari Lopes. Oi, gente! Prazer enorme estar aqui com você, Rô. Estar aqui com Além dos Números podcast, que sejamos guiados aí pelos números e que a gente consiga trocar muita figurinha. Obrigada pelo convite. Lari, eu tenho que começar por algo que me chamou muita atenção em você. Você é uma empresária que, de fato, se coloca a serviço de Deus. O que é Deus para você? Deus é minha base, é minha fundação. Eu perdi meu pai há um ano de idade. Exatamente uma semana depois do meu aniversário de 1 ano, meu pai biológico faleceu. Então eu encontrei em Deus um Deus Pai. Ele de fato foi o nosso sustento e o nosso alimento. A história da minha família foi exatamente fundada pelo Senhor. Minha mãe era muito pobre, do interior do Nordeste, veio de ônibus do Maranhão, 3 dias de ônibus, uma realidade extremamente escassa. E aos 21 anos ela perde o marido dela, com 2 filhas. Eu tinha 1 ano, minha irmã tinha 2 anos e meio. E ela não tinha outra opção a não ser estar fundada em quem Deus era. Então, desde que eu cresci nessa realidade. O meu pai biológico era pastor. Então, eu vejo que esse olhar espiritual, ele vem muito dessa fundação que a minha família me deu. E minha mãe sempre deixou muito claro que o dinheiro vem e vai, que o mundo pode ensinar uma série de coisas, mas a nossa base precisa ser o Senhor. Então, respondendo a tua pergunta, Deus de fato é meu pai e é a minha base. Eu não tenho para onde ir. E tudo que eu tenho e sou é por conta dele, sem sombra de dúvidas. Conta um pouquinho da sua história com a igreja, o serviço mesmo, porque desde cedo, acho que tudo que aconteceu na sua vida, você aprendeu nas bases da igreja também, né? A minha mãe era casada com meu pai, então pastor. E quando minha mãe perde meu pai aos 21 anos, ela mesma conta que se revolta um pouco com Deus. E hoje, eu mais velha, entendo que talvez seria uma dor minha também. Imagina, ela tinha acabado de casar, uma filha de 1 ano, uma outra filha de 2 anos, e ela perde repentinamente o marido dela. Nesse contexto, mesmo ela não tão perto da igreja, ela sempre nos levou na igreja. Então eu tenho o estudo bíblico desde muito pititica, com aquela Bíblia infantil e minha mãe ensinando a gente ali. Então meus finais de semana nunca foram em outros lugares a não ser igreja. E a igreja tá uma coisa que eu particularmente, não tem nem a ver com religião e nem muito menos placa de igreja, mas um dos maiores ensinos que a igreja me deixou como marca, e eu levo isso em todas as minhas empresas, é servir não importa quem. Então eu tenho as memórias de eu como pequena fazendo sopão e entregando na rua. Eu tenho as memórias de todos os natais, a minha mãe fazendo uma série de cestas básicas e a gente entregando. Minha mãe fazia parte da assistência social da igreja. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe adota um casal de 2 meninas por conta da igreja. Então, naturalmente, eu fui inserida num ambiente muito altruísta. E essa foi a base que a igreja me ensinou. E é engraçado porque a minha primeira vez no palco não é nenhuma história linda. A minha irmã mais velha ia pregar, ela tinha 13 anos de idade e ela desmaiou. E no momento que ela desmaia, eu estava de uniforme da escola, com 11 anos. E me chamam dizendo assim, você viu que ela ia pregar? E eu lembro que mal ler a Bíblia eu lia. Mas eu sabia um capítulo, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu lembro que eu pego a Bíblia e falei, gente, não sei o que falar, mas eu sei que o Senhor é o nosso pastor e com ele nada nos falta. Então esse é o meu primeiro momento no palco, o primeiro momento em que eu de fato subo num púlpito. E a minha realidade foi sempre essa, dando recados na igreja. Eu cresci no Ministério de Jovens, então naturalmente eu cuidava de muita gente desde pequena. Eu era líder de jovens com 12 anos de idade. Então a igreja me deu essa base. Então se eu sei falar, é por conta da igreja. Se eu sei negociar, é por conta da igreja. Eu vendia trufa, vendia água para acampamento de jovens, a gente organizava as festas. Então a igreja, na minha opinião, foi uma base que me deu muita sustentação em quem eu sou. Tanto que eu ainda não tenho filhos, mas tá aí uma coisa que eu quero que eles cresçam. Nessa realidade de a igreja, ela te ensina a fazer o que tiver que fazer, não importa como, e você não é pago por isso. Você tem um único ideal, o amor ao Senhor. Então, de fato, a igreja me deu essa base, esse olhar, que é o que me faz ser quem eu sou até hoje. E você também, não só envolvido na questão dos trabalhos com a juventude, você também estava envolvido no Ministério de Música. Exato. Como veio o canto? Então, é até engraçada essa história, porque normalmente as pessoas acham que é uma história linda de como eu sempre fui uma ótima musicista, mas não é essa a história. A minha mãe,
como dito, ela era viúva e tinha nós duas como irmã, eu e minha irmã. E ela não tinha outra opção a não ser trabalhar. Então, o que ela fez? Desde pequena, ela colocou a gente em todas as aulas possíveis. Eu entrei em francês com 4 para 5 anos, inglês 4 para 5 anos, balé, música, tudo que ela podia colocar de aula extra, a gente estava junto. Então, era 7 da manhã, ela já estava em aula, era 10 da noite eu estava em aula. Por quê? Porque ela tinha que trabalhar. Então, naturalmente, a gente, em algum lugar, ela podia trabalhar. E a música foi algo que eu comecei quando eu tinha 4 para 5 anos. Eu e a minha irmã. Minha irmã hoje é uma musicista incrível. Minha irmã toca teclado, você bota a bateria, ela vai tocar, toca violão, ela vai tocar. Mas eu nunca me dei muito bem tocando. Eu não era boa, não tinha uma performance boa. E eu cantava muito mal. Quando eu falo muito mal, não é modo de dizer. Eu lembro, inclusive, de histórias da minha mãe falando, filha, pelo amor de Deus, para de cantar, porque eu realmente era muito desafinada. Porém, desde pequena eu escrevo. E eu já escrevia músicas. Eu e a minha irmã, Lô. E a gente escrevia e eu sabia, de alguma forma, que eu era chamada pra música. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. Uma vez que eu era ruim naquilo que eu fazia. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu me inscrevi no Ministério de Louvor da igreja. E eles me deixaram cantar. E aí eu lembro que num culto seguinte, eu fui perguntar pra minha amiga se ela tava ouvindo minha voz. E eu percebi que eu tava quase que no mute. De tão ruim que eu era. Não quiseram me dar não. Mas também não queriam que me ouvir. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu não acho isso certo. Se você me chamou para fazer o que eu tenho que fazer, então ajusta a minha voz. E eu falei, eu vou fazer um jejum. E eu sempre amei açúcar, eu sou formiga até hoje. Falei, eu vou ficar sem açúcar. Então lá para os meus 12 anos eu fiquei quase 10 meses exatos sem comer uma gota de açúcar. Com o único propósito. Para uma criança era muita coisa. Com o único propósito. Deus, você vai mudar minha voz. E aí é um testemunho, e acredite se quiser, e todo mundo da minha igreja tem essa história, porque as pessoas viram de um dia para outro mesmo, depois de 10 meses, um dia minha voz mudou. E a voz que eu tenho hoje é dessa. Há um ponto em que, se você me pedir para tocar em ré, em dó, se você me pedir a base musical por trás, eu sou zero técnica. Eu não tenho técnica de voz. Se você me pedir se tá semitonando, se não tá, eu não sei. Exatamente o que eu tenho hoje é por conta do Senhor. Deus mudou a minha voz. É a graça de Deus. Há um ponto em que hoje eu toco violão bem básico, eu nem conto isso para as pessoas, porque se você fala, as pessoas vão querer que você toque. E eu toco, assim, sei lá, 20 músicas, meu repertório de violão. Eu não tenho nenhuma noção de música no olhar lindo. Minha irmã é maravilhosa, ela dá ela sabe o que está acontecendo. Os músicos têm esse ouvido, eu não tenho isso. Então, realmente, o que eu tenho de música é um dom do Senhor. E essa minha voz mudou naquele momento, depois de 10 meses de jejum. E aqui estou hoje, até hoje canto, e espero que esse dom não acabe nunca mais, né? Nossa, é muito bom, assim, porque quando a gente está a serviço dele, não tem a forma de não ser espetacular, né? Porque eu falo, o simples com Deus é tudo. A gente não precisa de muita coisa. Não. Né? Então eu falo para as pessoas, você prefere o sucesso sem ele? Eu falo, não. Prefiro não ter sucesso estar com ele a ter sucesso sem estar com ele. Uma frase que me guia muito é quem convida paga a conta. Se você me convidar para um jantar, você vai pagar a conta, porque você me convidou para esse jantar. E eu acredito que é exatamente assim com o Senhor. Se Ele me convidou a viver algo, Ele vai pagar essa conta. Se Ele me convidou a ser alguém, Ele é o especialista em me transformar nesse alguém. Então, até a minha jornada como empreendedor, eu ouço essas profecias desde que eu era adolescente. De que meu nome seria chamado pelas nações, de que as pessoas conheceriam meu nome. E com muita humildade, eu sabia que não seria pela minha capacidade humana, mas pela graça e misericórdia de Deus. Até porque, imagina, eu vim do fundão da Zona Leste. Eu cresci numa realidade que o Senhor que mudou a nossa história. Eu não estou onde eu estou porque eu sou boa. Eu não estou onde eu estou porque sou eu a Larissa. Não, não, não. É porque a graça de Deus o sustentou e ele, de fato, foi nosso pai. Então, resumo, ele me convidou e ele pagou a conta. Então, já que ele me convidou para ser ministra de adoração, ele mesmo transformou a minha voz e por isso que eu sempre digo que não sou eu. De fato, é o Senhor. Vamos lá. A sua jornada empreendedora, ela começa de que forma? Qual foi a sua primeira virada de chave? A minha primeira virada de chave foi quando eu pedi um dinheiro para minha mãe para comprar um card do Rebelde. Eu era fã do Rebelde, eu amava o Rebelde. Eu pintei meu cabelo de vermelho da Roberta e minha mãe sempre me ensinou o seguinte: não importa onde você esteja e quantos anos você tenha, se você for uma vendedora, você vai conseguir sempre se tornar uma pessoa de sucesso. E ali ela me disse, eu não vou te dar o dinheiro, você vai fazer o seu dinheiro. Então eu te empresto R$10 e o que você vai fazer através dele? E eu lembro que eu peguei aqueles R$10, fui na 25 de março e comprei um monte de miçanga, nylon, e eu e minha irmã vendíamos miçanga com aquelas pulseirinhas na escola. E eu fiz muito dinheiro. Quando eu falo que eu fiz muito dinheiro, eu lembro que era sexta-feira na perua,
eu pagava milho para todo mundo, geladinho para todo mundo, Fez muito porque dinheiro. de fato eu estava ganhando dinheiro vendendo aquilo. Aí eu percebi que vendas de fato me levava para algum lugar e comecei a vender as figurinhas do meu caderno. Eu nunca fui uma menina muito feminina, eu nunca fui aquela coisa delicada, pelo contrário, eu sempre fui brutona, e faz acontecer. Então essa coisa de caderno, lancheirinha, nunca foi a minha vibe. E ficava ali, e eu percebi que as meninas amavam aquilo. Falei, tem negócio aqui. E o que eu fazia? Eu cortava. Quantos anos você 11 tinha? para 12 também. 11. Tem negócio exato, aqui. tem negócio aqui. Tava na 5ª série. Eu lembro como ontem, eu estudava no SESI do Belém, e eu vendia de picotar em volta e negociava. Se quer fiado, tinha juros em cima. Então, eu sempre fui muito esperta nesse sentido. Mas essa base vem da minha mãe. Minha mãe sempre deixou claro que as vendas mudaria qualquer cenário. Então, eu posso dizer que meu primeiro oficial negócio foi ali esse meus negócios de miçanga. Mas, posteriormente, eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a estagiar na empresa da minha mãe. Só que eu era uma adolescente muito irresponsável. E quando eu digo irresponsável, eu era. Em nenhum momento eu usei drogas, me envolvi com pessoas ruins, não era nada desse sentido. Mas eu acordava atrasada. E aí, depois de umas 3 semanas, minha mãe disse assim, deixa eu te contar uma coisa, aqui dentro você não é minha filha. Você é uma funcionária e você tá demitida. E eu lembro que aquilo foi um absurdo pra mim. Que eu falei, como? Como que você vai me demitir? E ela me disse, Lari, a vida ela é assim. Então, eu entrei no escritório e em menos de 3 semanas eu perdi. E eu lembro que era assim, ó. Eu ia trabalhar no dia seguinte e falava, mãe, vai ter um evento de tal amiga, eu não vou ir amanhã. E ela, Larissa, a vida não é assim. E eu já tinha a minha idade de 15 para 16, eu estudava muito, eu fazia cursinho na escola. Então, os dias que eu não tinha cursinho, depois do colégio, eu ia trabalhar. Até que 3 semanas depois ela me demite. Feito isso, passei o ensino médio, me formei no ensino médio, passei numa federal, só que minha mãe não me deixou ir. Por quê? Eu queria fazer publicidade, era no Nordeste, e ela me disse assim, eu não vou te sustentar lá. E eu, como assim? É um absurdo. E ela me dizia, não, você não nasceu para ser publicitária, você nasceu para ser administradora de empresas. Olha Uau. que loucura. E ela me dizia, hoje você não vai entender. E hoje você vai ter raiva de mim. E de fato, a Larissa de 17 anos teve muita raiva naquele momento. E ela disse, Lari, se você for, olha que louco isso. Se você for, você pode ir, eu não tô te proibindo ir, mas eu não vou te sustentar. E no paralelo disso, a minha irmã mais velha, Lô, tava indo pro Paraná, na Federal do Paraná, estudar moda. E eu lembro que eu falava, ela pode fazer moda e eu não posso fazer publicidade. E ela dizia, Lari, um dia você vai entender. E hoje, anos depois, eu consigo entender que faz e fez todo o sentido do mundo ela ter visto isso em mim. Porque, em outras palavras, eu sou a minha mãe, exatamente igual. A nossa, inclusive, aparência é muito parecida. Assim, a gente passa, as pessoas acham... Minha mãe é muito bonitona, tem 50 anos, tá super bem. E as pessoas acham que a gente é irmã. Então, com 17 anos, eu decido, então, ao invés de ir pra Federal, visto que eu não ia ter como me sustentar, eu falei, eu vou fazer um dinheiro aqui no escritório da minha mãe. Só que eu deixei muito claro pra ela, eu não quero ser sua filha aqui dentro. Eu sou uma funcionária. Qual que é o escritório? Qual que é a base do escritório? E eu tenho até hoje na minha carteira de trabalho registrado, eu ganhava R$ 600 como estagiária administrativa. Então eu comecei com 17 anos lá no escritório. E era escritório de quê? Uma corretora de seguros. Minha mãe Corretora de fundou uma seguros. corretora de seguros. Então a venda já estava na veia da sua mãe. Total. Só pra você entender o contexto dela, a história dela, mas eu gosto muito porque é o que me trouxe até aqui. Minha mãe era empregada doméstica. E ela consegue um bico de panfletagem. E aquela panfletagem era de plano de saúde. E ela, quando ela conta que quando ela foi pegar esse panfleto, ela disse para aquele cara, que hoje é então um amigo dela, Jair, se eu fizer alguma venda através desses panfletos, você me comissiona? E ele disse, se a venda for sua, sim. Então ela pega um bico, que era de panfletagem, e começa a panfletar e vender plano de saúde. E ela conta isso lá em 96, grávida, na minha gravidez, ela conta que ela nem sabia o que era plano de saúde, mas ela sabia que dali ela podia mudar a vida dela. Resumo da ópera, ela faz a primeira venda, e nessa venda ela ganha quase que 30 vezes mais do salário que ela demorava um mês inteiro. Então ela entendeu, peraí, aqui tem uma chance de eu mudar. Então as vendas transformaram a minha história, quando eu estava na barriga da minha mãe. E só para você entender um contexto, esse cliente é cliente nosso até hoje. Família Benavides, eles estão nos nossos escritórios até hoje, eles são clientes nossos até hoje, numa venda que foi feita na minha gravidez. Então a venda mudou a minha história porque a minha mãe me ensinou quão importante a venda é. E de fato, eu tenho até uma irmã mais nova, a Gabi, e a Gabi tinha uma personalidade um pouquinho mais tímida. E minha mãe dizia, Gabi, não interessa a sua personalidade, você vai ser vendedora. E ela coloca a Gabi desde adolescente em curso de oratória, de fazer, de como faz, porque ela falava, não importa qual seja a sua profissão, você tem que ser uma vendedora. Hoje a Gabi está no 3º ano de medicina, não tem nada a ver com o nosso negócio, mas é uma faladora nata, tem podcast, faz acontecer, uma menina de 21 anos e já é um prodígio. Por quê? Porque ela foi inserida desde pequena nesse contexto de como a oratória e as vendas são cruciais para uma carreira de sucesso.
Uau! O que motivou a não se limitar a um único negócio e construir essa pluralidade de empreendimentos? O meu marido. Engraçado porque o Vini, quando eu caso com o Vini, eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 29, a gente vai fazer 4 anos de casado. E o Vini é Nossa, parece que vocês estão há 10 anos. Pelo juntos. contrário, a gente se conheceu na pandemia, olha que engraçado. O Vini, foi um cara que quando a gente começou a namorar, até eu gosto muito de contar essa história, porque quando a gente começou a namorar, e eu gosto de falar em números, o Vini ganhava 10 vezes menos do que eu. E por que eu gosto de citar isso? Tava em cima. Eu já tava muito bem, mas olha que eu gosto de citar, que eu acho que é um ponto muito legal. Meninas, comprar na planta é a melhor coisa que você pode fazer, eu vou te contar por quê. Qual que era o meu grande ponto? Eu já tinha tido, até brinco, propostas de outros caras, mas eu não me relacionava com ninguém de propósito. Por quê? Eu tinha tão claro de com quem eu caso define o meu futuro, que eu falei, eu não vou me afiliar a qualquer pessoa. Então inclusive eu tinha um amigo super querido, super bem sucedido, mas que não tinha nada a ver comigo, e que me dizia, no dia que você quiser casar comigo, eu caso. Você tem ideia disso? Você tem na proposta, não é que eu era solteira porque eu não tinha oportunidades, pelo contrário, eu escolhi estar solteira. Então quando eu e o Vini, a gente começa a se conectar como amigos, e meses depois, a amiga dele me conta que o Vini tá apaixonado por mim, eu fui com ele pra jantar num restaurante e eu lembro que parecia uma entrevista de emprego. Eu abri o bloco de notas do meu celular e falei, Vini, eu tenho algumas perguntas pra você. E ele falou, pode me falar. E aí, tá aí um ponto muito importante. O que mais me chamou a atenção no Vini foi o quê? Ele não tinha medo da mulher forte e corajosa que eu era. Ele não tinha medo, o orgulho dele não ia ser ferido por quem eu era. Então ele poderia ser quem ele era, mas ao mesmo tempo eu não teria que me diminuir para tal. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele uma série de coisas. Você tem dívidas no seu nome? As Jotas correm atrás de você? Quanto você ganha? E ele começou a me falar absolutamente tudo. Ele não tinha dívidas. Ele estava apaixonado. Tava muito apaixonado. E me contando tudo. Tum. E eu olhei pra ele e falei, quanto você ganha hoje? E eu tô te perguntando isso não porque me interessa o quanto você ganha, porque eu me sustento, eu não tenho porquê. Não tem problema você ganhar menos ou mais, mas eu preciso saber com quem eu tô me afiliando. E eu lembro como ontem, que ele me disse assim, Lari, eu ganho esse valor, e era exatamente quase 10 vezes menos do que eu ganhava. E ele disse assim, mas a minha realidade hoje não define quem eu sou, vou te contar quem eu sou. E ele começa a me mostrar os números que ele fez anos antes, e que aquele momento, por conta da pandemia, ele tinha dado uma quebrada em um dos negócios. E ele falou pra mim, e pode anotar que em menos de 6 meses eu vou estar ganhando muito mais. E não pra ser uma competição de quem ganha mais ou menos, mas pra te mostrar que você tá casando com um cara que é visionário. E de fato, gente, menos de 5 meses depois, eu lembro como ontem, um mês, que o Vini me vira e fala assim, não comparando, mas olha as nossas contas. E ele ganhando muito mais do que eu. Eu falei, então vamos. E a gente brincava, vamos ver quem ganha mais, Eu tô desde pequena. Então, brincadeiras à parte, pra mim hoje nem importa. Tem mês que eu ganho mais, tem mês que o Vini ganha mais, e no fim do dia, hoje, como é soma mais soma, no fim é a nossa família, é o combo da nossa família. Mas, respondendo a tua pergunta, quem me deu visão foi o Vini. Eu já estava muito bem na corretora, as coisas já tinham acontecido, a gente já faturava milhões de reais por ano, as coisas já estavam bem. Eu poderia seguir ali, e ali estaria, e estamos bem. Eu não escolhi outros negócios, porque de alguma forma a corretora estava quebrada. Mas o Vini me falou uma frase que eu nunca esqueço. Ele disse, Lari, todos os ovos numa cesta só não é inteligente. A gente precisa diversificar. Então, o nosso primeiro negócio fora da corretora é a Tuca, que é a nossa produtora de vídeo. Então, a gente tem essa gravação de podcast, de cobertura de social nesses eventos. E foi ele que teve essa visão. Foi ele que falou, Lari, esse é o negócio, eu vou estruturar. Eu falei, vambora, vamos ser sócios junto nisso. E fez acontecer. Então, hoje a gente tem alguns negócios e sempre esses novos negócios nascem no coração do Vini. O Vini que tem essa visão. Hoje de manhã mesmo ele me disse, amor, eu vi um negócio em tal lugar. Um business novo. E eu falei, meu Deus, amor. Ele, Lari, dá pra faturar X milhões? Eu falei, não. Eu sei que dá pra faturar, mas será que é o momento? E ele falou, vamos ver. Eu falei, não, vamos. Então o Vini é esse cara que voa e eu meio que construo o chão pra gente poder pisar e não quebrar a cara nesse paralelo. Então essa visão vem do Vini. Total. Como você escolhe os negócios ou projetos dos quais vai participar? Sempre o Vini? Não. Na verdade, assim, ele traz o negócio. Até então, né, até porque olhando pra hoje, até então foi ele que trouxe todas essas visões, mas a gente gosta daquilo que a gente faz, porque uma das nossas regras de vida é, a gente trabalha pra caramba. Você deve ver no nosso dia a dia do Instagram, eu não paro, não tem um dia que eu paro, não tem absolutamente nenhum. Eu preciso acordar e ter, a palavra é tesão mesmo por aquilo que eu faço. Eu gosto daquilo, é isso que brilha os meus olhos. Recentemente a gente foi convidado para uma sociedade de um outro projeto. E o cara, não, Lari, dá pra fazer isso aqui? Eu falei, não, de fato dá pra fazer uma série de coisas, mas não brilha os meus olhos. Eu não gosto dessa área em específico. Eu não tenho dúvida do payback, eu não tenho dúvida da taxa, o markup é maravilhoso, mas e aí? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, no meu olhar, não faz sentido estar bem
se eu não for feliz nesse processo. Eu não estou dizendo e romantizando o que o empreendedorismo é. Porque haverão dias cansativos, haverão dias que não são bons, haverão resultados que não são o que você espera. Quem conta ao contrário não está olhando além dos números. Exatamente. Mas é muito importante você olhar o propósito que você pode ter através daquele projeto. Então, no meu caso, em todas as empresas em que eu faço parte, eu olho sempre assim, peraí, o que eu posso fazer para mudar esse lugar? Eu posso trazer pessoas que eu posso mudar? Eu posso trazer pessoas... Eu gosto muito de cuidar de gente. Eu sou apaixonada por pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de falar com pessoas, eu sou movida por pessoas. Então, dá para impactar pessoas nesse processo? É a partir desse norte que eu decido sim ou não. E foi exatamente nessa conversa de hoje de manhã que eu falei, amor, de fato tem uma série de coisas pra gente fazer aqui. Mas a gente encontra o que a gente gosta de fazer nesse negócio? E aí eu deixei a bola com ele. Ele até falou, vou pensar, eu te conto. Foi numa reunião agora à tarde, eu falei, não, depois você me conta. E se ele quiser ir, vai com Deus, vambora, vamos fazer acontecer. Mas brilha aos nossos olhos, porque senão dinheiro por dinheiro não faz sentido. Eu acho que essa é a diferença de quem entrega a vida a Deus. O dinheiro não compra a gente. Não. Tem que ter muito mais que isso. Tem que ter Se o propósito não vier primeiro, não tiver pulsando, não tiver algo que a gente pode de fato transformar e impactar a vida das pessoas, né? Tava até falando com a Carla. E se você não tiver isso, não tem sentido. O dinheiro pelo dinheiro, eu falo, gente, é vazio. Vai dar um arrependimento em você tão grande, porque ele não tem fim, né? O dinheiro nunca tem fim. Falo para a pessoa, às vezes você acha que você está no topo. Se você olhar um pouquinho para cima, tem uma pessoa 1000 vezes maior que você. E assim sucessivamente. Não tem como você alcançar. Exatamente. E vai ser sempre assim. Você sabe que eu tenho uma história, eu dei uma aula no Gerações da semana passada, que chama exatamente como eu posso usar o meu negócio para impactar o meio que eu faço parte. E aí eu tenho um case que eu gosto muito de contar, porque esse case ele não é só meu. Ele é meu e dessa minha funcionária. O nome dela é Tainá. Ela chegou no meu escritório há quase 3 anos e meio e eu nunca esqueço da entrevista com ela. Por que eu a entrevistei? Eu não tinha vaga aberta, mas eu tinha uma funcionária que me pediu assim, Lari, eu tenho uma prima de 3º grau que veio lá do Maranhão. E aí na hora que falou Maranhão, meu coração tocou, porque Maranhão é o lugar da onde a minha mãe saiu. E que ela veio para São Paulo tentar uma oportunidade. Eu posso imprimir o currículo dela aqui, no escritório? Aí eu falei, antes de você imprimir, deixa eu ler esse currículo, porque às vezes o currículo tá tão ruim que essa menina não vai nem conseguir emprego. Aí eu olho o currículo, vi uma série de coisas erradas, ajustei o currículo do jeito que eu, como gestora, gostaria e imprimi. Quando eu imprimo, vai várias impressoras, a menininha vai buscar e minha mãe vai na impressora e fala, nossa, a gente tá abrindo vaga? Eu falei, não, minha mãe olha e vê a cidade da menina. E me diz, Lari, por que a gente não entrevista ela? Eu falei, mãe, não temos nem vaga aqui, não inventa moda. Daí, à noite, ela fala assim, filha, por que a gente não entrevista essa menina? Ela precisa de uma oportunidade. Lembra, filha, há 30 anos atrás alguém me deu uma oportunidade. Eu falei, ai, Cristo que move, tá bom. Chamei a menina, falei pra Rebeca, que é essa funcionária, eu falei, Beca, avisa ela lá pra menina vir aqui, tal horário, tal dia, beleza, feriado de São Paulo, nunca esqueço disso. Aí essa menina foi. Quando ela chega lá, Rô, você não tá entendendo. Essa menina, ela não tinha coragem de olhar nos meus olhos. Era tanta vergonha que ela tinha de timidez, que ela só olhava pra baixo, e eu falava, oi, tudo bem? Qual que é o teu nome? Ela... Tainá. E eu falei, aí eu lembro que eu segurei a mão dela e falei, Fia, começa falando, você fale. E aí ela assim, ó, Tainá, e eu sou muito brutona, isso é meu, né? Eu sou prática, então eu sou acelerada. E eu falei, Tainá, eu preciso que você comece abrindo a boca, fala pra fora, que você tá falando pra dentro. Ela, tá bom. Aí eu fui conversando com ela, fui olhando e falei, não tem como contratar essa menina. Aí eu olho, quando eu começo a olhar pro currículo, o Espírito Santo invade meu coração, Rô, e me diz exatamente, pega ela. E eu falei, não tem como. Pega ela. Eu falei, cara, não vai tem desobedecer? Não tem como. Eu olhei pra ela e fiz assim, Tainá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer? Ela, é meu sonho. Eu falei, Tainá, você trabalhava onde? No Nordeste. Eu era babá e empregada doméstica na casa de uma família. Aí eu falei, legal, quanto você ganhava? Aí ela, 200. Eu falei, tá, 200 a diária? Ela falou, não, Lari, R$200 o mês. Aí eu falei, como é que é? Isso eu tô falando de 2021, essa entrevista. Quase trabalho escravo, né? Exato, eu falei, R$200 no mês? Ela, sim. E eu consegui juntar X reais e contando. Eu olhei e falei, gente, eu vou pegar essa menina. Eu olhei pra ela e falei assim, só uma pergunta, você quer? Quer. Você quer aprender? Quer. Você quer mudar? Quer. Você vai querer estudar? Tá, então tá bom. Você vai entrar aqui, mas você vai entrar no curso de oratória amanhã, no dia escrita, depois de amanhã, e bora pra cima. Fechou? E ela, vamos. Eu lembro no dia seguinte, a menina chegou, ela tremia, e ela mesma conta pra gente que ela tinha dor de barriga de pegar o telefone pra ligar pra alguém. Mesmo que fosse alguém de uma central de call center que ela não tava vendo, nunca mais iria ouvir essa pessoa.
Encurtando a história, 3 anos e meio se passaram. Hoje ela é gerente de um dos nossos setores. A menina dá aula de oratória no nosso escritório. É uma fênix, uma menina maravilhosa. Já foi promovida 4 vezes. É um case de sucesso. E não é um case de sucesso meu, é um case de sucesso dela. Porque ela escolheu. Ela escolheu estudar, ela escolheu saber. E vou te dizer mais, não foi fácil. E eu falei isso pra ela, olha, eu sou bem prática, você quer? Eu falei, então uma parte boa, não sou grossa, isso eu te garanto. Mas fora isso, eu sou aceleradora. E eu só falei, eu só quero uma coisa nesse processo. Eu não quero ninguém com crise de ansiedade, passar mal, porque isso não é normal da vida. Você me comunica se você achar que eu tô te pressionando demais. Vambora? Ela, bora. A menina hoje é uma fênix. Ela deu o testemunho dela no Gerações semana passada. Então eu tô contando toda essa novela pra chegar no objetivo. Você é empresário que só tá empreendendo por empreender, não faz sentido. Zero. Tem que ter um propósito nesse processo. Porque alguém deu oportunidade pra minha mãe há 30 anos atrás e eu tô aqui. E porque eu tô aqui, os meus filhos vão viver uma vida muito melhor. E, consequentemente, a minha geração mudou. A régua é muito mais fácil de você manter a riqueza quando você já vem de um lugar rico. Eu não sei o que é passar fome. Eu não sei o que é chegar no mercado e ter que escolher se pode comprar biscoito. Porque a realidade que eu cresço é até os 4 anos de necessidade. Depois disso, a nossa vida mudou. Então, o empreendedorismo mudou a vida da minha mãe porque o Jair, há 30 anos, deu oportunidade para ela panfletar. Minha mãe foi boa? Foi. Minha mãe fez acontecer? Fez. Mas alguém deu oportunidade. Alguém deu a chave para ela poder virar a maçaneta. Então, aqui é a dica que eu dou para todo amigo empresário. Olhe a sua empresa como uma ferramenta e um canal de propósito para que vidas sejam transformadas. Tem que ter lucro na linha final? Sem sombra de dúvidas. Não vamos romantizar achando que é ONG, porque não é. Mas dá para mudar uma série de pessoas. Hoje a gente está com 2 cases que estão em transformação, eu contando que vem. 2 meninos muito do bem e que eu peguei também na planta e vou te falar, melhor tipo de gente é essa. Pega na planta, deixa valorizar que daí a obra tá feita. Sucesso, né? O que é mais desafiador? Começar um novo negócio do zero ou manter vários negócios funcionando ao mesmo tempo? Com certeza manter vários negócios ao mesmo tempo, porque tem dores diferentes e são bebês diferentes, né? A gente tem a Agnus, que tem anos de existência, a operação roda perfeitamente bem. São pequenos ajustes que você precisa fazer. Diferentes que o Gerações, que é um projeto que nasceu há menos de 5 meses. E que é natural. Por mesmo que esteja, e já faturamos os nossos milhões, mesmo que esteja super bem, você tem ajustes. Estava até hoje mais cedo conversando com a minha assistente de Gerações, falando, Gigi, tem que fazer isso daqui. Ela, nossa, eu também nunca pensei nisso. Eu falei, eu também não, tive essa ideia hoje. Então, você vai criar processos depois de um tempo, né? Você vai entender como funciona o ritmo das coisas depois que acontece. Então, você ter vários negócios em fases da vida diferentes, eu digo, da vida do negócio. Eu brinco que a gente tem um bebezinho recém-nascido, aí tem um que começou a andar, tem um outro que já é um adolescente que anda sozinho e já tem carteira de trabalho. Então, na minha opinião, você ter essa sabedoria de saber dosar. A minha agenda, ela é uma kamikaze, assim. Você olha a minha agenda, ela é bizarra. É de manhã, vou dar um exemplo. Hoje à noite eu tô indo ministrar numa igreja, que é uma parte da Lari Lopes. Tem várias Laris Lopes aqui. Tem a Lari esposa, tem a Lari estudante de direito, tem a Lari empresária, aí tem a Lari empresária da Agnus, tem a Lari empresária da Tuca, tem a Lari empresária dos Gerações, a Lari conselheira. Então são várias Lares. E você jogar e ter esse jogo de cintura de olhar a tua agenda e fazer de acordo com a dose, não é fácil, mas é maravilhoso, assim. Eu não vejo outra vida, eu amo a vida que eu tenho. Para mim não tem vida melhor do que ter uma vida corrida, com propósito, saber para onde está indo. Se eu morrer hoje, eu marquei minha geração. Se eu morrer hoje, no meu jazigo vai estar aqui. Jaz aqui é alguém que escolheu mudar. Então eu vivo a vida nesse olhar. Eu quase fui de arrasta para cima mês passado e fiquei internada e tava lá no hospital. E até falei pro Vini, eu não vou morrer, eu já sei que não vou morrer, mas assim, mesmo se morresse, vivi a vida muito bem, sabe? Tenho, graças a Deus, um ótimo hospital, ótimos médicos, tá tudo dando certo, então vambora. Eu acho que é olhar a vida nessa ótica, isso muda o jogo. Qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou como empresário? Uma ótima pergunta, você me surpreendeu. Na minha opinião, a decisão mais corajosa como empresária foi decidir ser sócia da minha mãe. Imagina o organograma aqui, ó. A gente tá falando de uma mãe e de uma filha. Na regra da vida, a mãe manda na vida, né? A mãe é que fez eu nascer. Não tem a galinha sem o ovo ali, né? Não tem o ovo sem a galinha. Você escolher estar numa empresa familiar e saber separar as caixinhas é uma sabedoria, que é o que a gente, inclusive, ensina muito nos Gerações. Na minha opinião, conseguir separar essa Lari. Aqui quem fala é a Lari filha. Tanto que é mais engraçado. Toda vez que eu falo assim, Vini, quem tá falando é a Lari esposa.
Mãe, quem tá falando é a Lari filha. Não, aqui é a Lari sócia. Você separar essas caixinhas e como empresária ter essa sabedoria muda o jogo. Tanto que no início não foi tão lindo. A gente conta a história agora, 10 anos depois, deu tudo certo. Mas no início, eu lembro da minha mãe, eu morava na casa da minha mãe. Então, eu não tava falando com ela, eu chegar no escritório... Eu não posso, né? Eu preciso de disfarçar. Então, na minha opinião, ter que você saber lidar com seus sentimentos pessoais e os profissionais na mesma caixa... E não ter que fazer um on e off ali naquela sabedoria tende a ser cuidadoso ali. Você tem que tomar muito cuidado. Quais características você acredita que todo sócio precisa ter para uma parceria dar certo? A mesma visão. Não tem a ver com estar no mesmo nível, mas tem a ver com visão. Quando eu comprei meu marido na planta, eu comprei ele com 10 vezes menos do valor de mercado. Mas na mesma visão. Mas ele tinha a mesma visão. Ele sabia para onde está indo. E eu falo assim... Ter um sócio é um cara que eu vou estar com você no Burj Khalifa, mas eu também posso estar com você na Avenida Paulista vendendo um copo d'água. Se você tem essa sagacidade de saber permear em todas essas sociedades, em todos esses níveis, você tem visão para estar comigo. Fora isso, não tem como. Porque é óbvio que ninguém foi preparado, a humanidade ela não foi preparada para passar fome. O empresário não foi preparado para falir. Mas e se acontecer? Como que a gente vai lidar a partir disso? Como que é a tua visão a longo prazo? Sexta mesmo a gente estava conversando com um amigo empresário e o problema dele hoje é esse. Eles são 4 sócios e 2 viajam na maionese. Os caras querem terça-feira estar na praia surfando 3 da tarde. E maravilhoso para quem quer, mas não é para mim. Então, você tem que estar, não tem como eu querer viajar em 10 países e o Vini querer comprar um sofá. Sabe esse tipo de coisa? Qual é a visão? Para onde a gente está indo? Então, ter a mesma visão é o que eu realmente considero para conseguir dar o próximo nível. Recentemente eu recebi 2 propostas de compra em uma das nossas empresas. E numa dessas propostas era uma proposta de fusão e não de absorção e o nosso negócio sumir. E nas primeiras conversas, eu nunca esqueço que eu cheguei em casa e falei, Vi, não vai ter como. Por conta disso, disso e disso. A visão dessa sócia, que é maravilhosa. O negócio dela tá super bem. Provavelmente essa fusão seria maravilhosa, mas a gente teria problema a longo do prazo, porque não tem a mesma visão, não tem a mesma gana de querer fazer acontecer, e aí pra mim não dá. No Gerações Club, você atua como mentora. Qual o maior erro que vê nos novos empresários cometendo? Não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Pelo amor de Quase Deus. que uma contadora. Meu amigo, quase que uma contadora. E é engraçado porque eu vivi essa dor no escritório, né? Quando eu cheguei no escritório, eu tenho algumas histórias que até... Eu nem sei, isso aqui pode me queimar, mas eu vou contar, né? Eu lembro de umas vezes, assim, ó... Era quinta-feira à tarde, minha mãe dizia, faz as malas que a gente tá indo hoje à noite pra Orlando. E do nada a gente tava entrando no avião e passava o final de semana na Flórida. E eu voltava e na minha cabeça não fazia sentido isso. Mas eu amava, imagina, eu como filha tava ali luxando e não devendo, né? E hoje, tempos depois, quando eu entro no escritório, eu começo a entender o que acontecia. O escritório fazia uma mega venda, explodia numa operação, no dia seguinte... O Pix estava na conta da família. E quando você não sabe separar a pessoa física e a jurídica, você pode ter grandes problemas. No nosso caso, pela graça de Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer os ajustes e hoje não interessa. Se a tua pessoa física tá pobre, um problema é teu, porque a jurídica tá super bem. Mas eu vejo quando entram novos mentorados, a maior dor da maioria dos novos empresários, porque aqui é o ponto. A minha geração é uma geração que começou a empreender e dar certo, mas eles não aprenderam sobre empreendedorismo. Eu tive a sorte de me formar como administradora, mas não é a realidade de centenas de pessoas que trabalham e empreendem. Então, você não saber separar, você olha, tá tudo um bololô. A empresa comprou iPhone ou você comprou iPhone? A empresa está indo para os Estados Unidos ou você está indo para os Estados Unidos? Então, tá tudo ali junto, pessoa jurídica e pessoa física. Eu acho que é uma dor que você deve ver muito aí no seu mundo, né? Muito. Nos alunos também. E é difícil colocar na cabeça deles, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Porque eu falo para eles, o faturamento é da empresa, o investimento é da empresa. Qual que é a sua visão de futuro para a sua empresa? Não adianta você ter uma visão de crescer 2 vezes o ano que vem. Então, você não pode ter distribuição. Seu salário tem que ser aquilo que você determinou no começo. Por maior que seja sua venda, tá na hora de parar. Porque se você... não, eu vou tirar, vou trocar meu carro, vou comprar um apartamento, tá.
como que a visão vai se concretizar lá na frente? Porque às vezes as pessoas também confundem uma questão de fé, né? Ah, não, Deus vai prover. Será? Você está fazendo a sua parte? Deus provê, obviamente que provê. Mas ele te dá o caminho. Você está tirando tudo, todo o recurso que a empresa precisa para você executar o plano que Deus mandou. Você está tirando da empresa, como que Deus vai executar o seu plano se o recurso você tirou para viajar, para trocar carro? E é uma dor que não tem jeito, né? Os seus ficam bravos? Tem alguns meus que ficam bravos. Ah, ficam, mas na verdade, antes de comprar o Gerações, eu já deixo... Na real, assim, quem compra o Gerações já sabe quem eu sou. Eu sou muito prática, Rô. Inclusive, a minha praticidade, se alguém não me conhece, ela pode até confundir com ignorância. Eu sou muito prática. Não acho. Eu acho que essa Olha praticidade... que eu sou uma das pessoas mais críticas que tem. Vou te falar, a vida ela é muito prática, Rô. Eu não tenho como comer hambúrguer todos os dias da semana e ter um tanquinho no final do dia. É impossível. É impossível plantar maçã e colher pera. Não tem como você plantar falta de compromisso com a tua empresa e você colher sucesso. Ela é matemática. A gente está num desafio no Gerações que chama GeraFit. São 30 dias de treino. E todo mundo que está ali se propôs a estar. Não é que eu obriguei, não foi compulsório. As pessoas escolheram. Aí dá o dia 3, eu ouvi uma mentorada me falar, não, é porque o meu dia foi muito corrido. Eu falei, então deixa eu te mostrar o meu dia. Eu acordei 5h20 da manhã, eu fui treinar, eu corri para Santos, fiz reunião, voltei para o escritório. Minha amiga, todos nós temos as mesmas 24 horas. Mas não tem problema. Se você morrer aos 40, eu falei exatamente essa frase para ela. Eu falei, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Se você morrer aos 40, infartada, AVC, diabetes, eu não choro no teu enterro. Porque a culpa é tua. Nós somos responsáveis por onde nós estamos. Do ano passado para cá, eu emagreci quase 22 quilos. E os 22 quilos que eu tive no ano passado era culpa minha. Esses dias uma pessoa me falou, não, porque eu engordei porque eu tomei corticoide. Eu falei, eu acredito mesmo que seja só corticoide. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então é natural, Rô, que a gente tem esse senso de descentralizar a culpa para o outro, e derramar e transbordar para o outro. E não ser mulher ou homem suficiente bater no peito e falar, o peso que eu tenho, a culpa é minha. A conta que eu tenho, a culpa é minha. O valor que eu faturo, a culpa é minha. E eu venho de uma realidade que era muito pobre. E a minha mãe escolheu fazer isso. Ela era pobre de marré, pegava fiada no ônibus e ela escolheu mudar a história dela. Eu não estou dizendo que todos nós temos as mesmas oportunidades. Não, eu não vivo num mundo de Bob e utópico. Eu sei o que é pegar ônibus, eu sei o que é pegar metrô. Eu entendo essa realidade. Mas o que eu estou dizendo é, naquilo que você tem disposto a você ali, ó, o que você consegue fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer academia. Existe uma coisa chamada rua e ela é gratuita para você caminhar. Então eu brinco muito isso com o meu mentorado. Meu amigo, você tá aí porque você quer. E aí, sem problema. E eu gosto, tudo que eu falo eu anoto, né? Tudo, absolutamente tudo que eu faço em reunião, eu mando escrito depois. E hoje eu só tô pondo uns pontos. Ponto. No mês passado eu te falei isso. Sua conta não vai mudar se você não fizer nada diferente. Os dias vão nos consumir. As correrias da vida vão nos levar. Mas depende pra onde a gente tá indo. Então vem muito nesse lugar. Hoje, você tá focada na sua saúde? Total. Tanto que eu contei esse episódio de internação e eu engordei exatamente 1 quilo na internação. E eu tomei remédios extremamente pesados. E os médicos me avisaram, Lari, você não vai poder treinar por 40 dias. Eu fiquei sem treinar 40 dias. Mas, Lari, você pode caminhar? Todos os dias estava eu e o Vini ali caminhando. Lari, você vai engordar porque você está tomando remédio XYZ. E eu falei, não importa. O que eu posso fazer a partir disso para tocar e conseguir seguir a minha vida? Então, vem nesse lugar. A obesidade, ela é uma doença eterna. Você vai lutar a vida inteira e ela é muito mais mental do que física. É óbvio, tem situações hormonais, uma série de outros fatores, mas digo, tem muito mais a ver com a minoria, tá? Tem muito mais a ver com a tua mente, você fechar a boca e abrir teus pés para andar. Então eu tô nessa luta, tô emagrecendo, quero meu six-pack antes do meu bebê. E vamos com tudo, né? Vamos continuar emagrecendo. Não, e eu falo que só depende da gente. Não há algo que não tem como terceirizar. Não. Falar um segundo idioma, ou terceiro, e você ter um shape, tá? Só depende de você. É você que tem que acordar, é você que tem que malhar. Eu tenho o meu personal, tenho 3. Eu também já pesei 180 quilos. Então eu sei o que é ter obesidade. Ele fala pra mim, eu não acredito em nada da estética. Absolutamente nada. Porque você pode olhar. As pessoas emagreceram, elas fizeram dieta, exercício e estética. Então, será que a estética funciona? Será que não foi mais o exercício e a dieta que fez funcionar? Nossa, e realmente é muito difícil, não é fácil. Tem gente que tem metabolismo ótimo, né? Sim. Eu não tenho. Não é meu então, caso se eu não também. tiver 4h30 da manhã de pé, fazendo meu treino e fazendo dieta por dia, hoje eu tava vindo pra cá, o Mike falou assim,
que você vai levar essa mochilinha? Falei, é a fruta que eu tenho que comer à tarde. Então eu tenho que trazer marmita. Vim almoçando no carro. Porque eu não tenho o que fazer. Porque uma deslizadinha que a gente dá, 2 quilos a mais, 3 quilos a mais. Pra perder, vai 4 longos meses. Que você fala, por que eu saí da dieta? Né? Mas é a vida nossa, não tem o que fazer. E eu acho que também tem a ver com a alta performance que a gente escolhe. Você escolheu ter alta performance nos negócios. Então, automaticamente, você vai se cobrar, né? O Gel fala isso muito pra gente, né? O seu corpo tá condizente com a sua alta performance, então sem desculpa. Bora correr atrás, fazer o mesmo profissional que você é nas empresas, porque não né? comunica. Hoje Exatamente. mesmo, né? Eu viajei o final de semana todo, cheguei em casa ontem 10h30 da noite, e aí eu passei 4 dias longe do Vini e ele queria bater papo. E eu falei, caraca, meu Deus, eu tô muito cansada. E eu fiquei ali meia hora contando as histórias de forma resumida, e ele, não, mas com certeza tem mais detalhe. Eu falei, amor, até tem, mas eu não vou dar conta, eu preciso dormir. Eu dormi 6 horas essa noite. Quando abri o olho que o meu despertador tocou, eu tava delirando de sono. Eu tava cansada. O pré-treino, ele não fez nem cheiro no meu corpo hoje. Mas não tem outra opção. Só eu posso estar lá na bike. Vai. Só eu posso estar lá. E hoje foi treino superior, que eu odeio aquele do ladinho. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Faz parte do game. E é isso. Eu acho que a vida tem essa coisa, né, também. Hoje a gente vem numa geração que quer romantizar tudo. Gente, tem que fazer. A vida, ela é... Eu adoro IDR, eu odeio, quero morrer com balanço patrimonial, balanço, eu odeio, eu lembro na hora da faculdade, na época de contabilidade, eu queria morrer com aquilo. Mas faz parte do jogo, eu tenho que aprender aquilo. Então faz parte, eu não tenho o que fazer. Então seja adulto e bata no peito e vai fazer acontecer, né? Acho que tem muito além disso, né? Você também é host de podcast. O que aprendeu entrevistando outras pessoas que aplicou nos seus negócios? É muito lindo ouvir histórias de podcast. O podcast, ele é um ganho que a nossa geração trouxe, que eu fico apaixonada porque, quais são os dias que você senta para ouvir alguém? É difícil? É difícil. Na nossa correria do dia a dia. Só os alunos, né? Exato, que a gente tem que... mas fora isso, não é. Não. Então, o podcast, ele me trouxe esse ganho que é sentar e ouvir histórias. A gente gravou mais 65 episódios de podcast nos últimos 8 meses. Uau. E eu, particularmente, queria gravar Uma mais. máquina. Uma máquina. Vamos embora. E o que eu faço? Eu jogo na agenda o dia inteiro. Fico no estúdio e só vou trocando a roupinha. A gente tem uma arara, bota o verde, bota azul. A gente troca a roupa, tá? Lógico. E vai, otimiza ali para fazer acontecer. E uma das grandes coisas que eu aprendi através do podcast é porque no meu podcast a maioria das pessoas são self-made milionários, né? Milionários. Então, o cara que é self-made, o cara que se fez milionário, eu não quero tirar o mérito de quem nasceu numa família milionária. Não tem problema isso. Os meus filhos nascerão nessa realidade. E eu não posso fazer, não, tem que morrer, se ferrar para poder dar valor. Não. Mas o cara que é self-made, tem uma coisa que eu vejo em todos. Coragem e não tem desculpa. E eu acho que uma outra coisa que eu vejo, não desperdiçou nenhuma oportunidade. Não desperdiçou. Bateu na porta, fez gol. É a minha vez. Eu só tava esperando por isso. É isso. E isso... Você olhar pra vida e falar, eu vou lá e vou fazer acontecer, sabe? Esses 30 dias que a gente tá no Gerafit não interessa, a não ser que eu sofra alguma coisa que eu não possa fazer. Porque fora isso, pode ser 11h30, eu vou estar lá caminhando. Por exemplo, eu tenho 4 viagens e 2 delas são internacionais nesses 30 dias. E eu vou me virar. Até um dia que eu já programei, eu falei, caraca, esse dia eu tenho 12 horas de avião aqui, vou pegar 4 horas de trem no último destino. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu já sei, eu tenho uma conexão em Lisboa e eu vou caminhar no aeroporto de Lisboa e já tá claro pra mim. Como nesse dia eu não vou ter, porque eu vou fazer São Paulo, Recife, Lisboa, então porque eu tenho palestra em um lugar, em outro, enfim. Eu vou caminhar. É isso que eu vou fazer, já vou estar com o Apple Watch, vou colocar e vou caminhar. E faz parte da vida. Então você ter esse lugar de, vou lá, faço acontecer, tenho coragem, e entrego o que tem que ser feito. Então, essa coragem, eu acho que eu vejo em todas as histórias. O cara foi corajoso e foi lá e fez. Eu coloco o exercício como comida. Tipo, faz parte. Você tem que comer, tem que respirar, tem que tomar água, tem que fazer exercício. Senão, ainda mais gente que não gosta muito. Então, eu não me apaixonei ainda, tá? Dizem que tem uma hora que pica não, na gente. gente. Não tem como, desculpa. Eu tentei, fiz de tudo, me ajudaram, mas rapidamente é um amor tão passageiro, Nossa. né? E é um amor tão desonesto, né? Que você não vai um dia, o dia seguinte já saiu, que você marcou ali no corpo. Eu brinco com os meus profissionais que são 10 minutos de amor. Mas às vezes eu não consigo bater o 10. Com 5 eu já tô reclamando. Mas eu executo, vou até 1 hora e termino o treino. Tem que fazer. Qual foi a conversa mais transformadora que você já teve? Joel.
Joel mudou minha vida. Foi o Joel que... Joel J, pra quem conhece, né? Foi ele que me colocou com essa visão sobre... Lari, o Joel me falou essa frase. Lari, a conta que o seu CNPJ e o seu CPF tem não comunica na imagem que você tem. Você precisa emagrecer. E eu lembro que eu voltei com vergonha. Falei, caraca, mané, eu tenho 11 anos de estudo, pós-graduada, especializada, nada disso conta. A não ser o que você comunica. O que a tua imagem mostra quando as pessoas olham pra você. Eu vou te dar mais uma, mas em off. Conta. Não, em off. Tem que ser em off. Tá bom. A gente tá terminando o podcast e eu vou te dar outra. Isso. Então é muito bom. É muito bom você olhar e você ouvir. O quanto feedbacks verdadeiros te fazem crescer e conversas profundas transformam quem você é. A gente não pode esquecer que a gente só corrige quem a gente ama isso. e admira, não tem como. Isso é maravilhoso. A pessoa que você ama e admira, você precisa falar pra ela. Porque isso. você quer ver ela gigante, ela é gigante. E às vezes falta um detalhezinho, uma coisinha que ela não tá olhando. Né? E ele falava isso, ele falava, Lari Lopes, é uma pedra preciosa que a gente precisa só lixar as beiradas, falando nesse olhar de emagrecimento. Saiu no YouTube, amanhã tem até um evento que eu vou estar indo, que chama A Ordem, que é o evento que hoje agora a Trinca, eles fizeram a Trinca A Ordem, só para você entender o contexto. A Ordem é um projeto que o Joel J criou que fala sobre a saúde, a família e o trabalho. E não o trabalho, a família e depois a saúde. Dizendo esse poder do quanto, quando a gente escolhe cuidar da nossa saúde, o quanto reverbera em outras áreas da nossa vida. Então, esse de longe foi um dos melhores conselhos e das melhores conversas que eu tive. E vai encaixando o cubo mágico, né? Vai. As pessoas falam, nossa, é a Lari. Você faz parte de vários clubes e ecossistema de negócios, né? Você sempre tá ou como convidada, ou como sócia, ou fazendo parte. Como o network impactou na sua trajetória? O networking, ele te leva mais longe se você souber fazer da forma certa. E eu falo disso da forma certa porque eu acredito que um dos maiores erros é as pessoas que estão só apenas se conectando por aquilo que eu posso te entregar e não por aquilo que de fato eu sou. Eu não posso conversar com o Rodrigo porque ele é o Rodrigo Leite, que é o dono do podcast. Não. Eu preciso conversar com o CPF, Rodrigo. Eu preciso me interessar pelo Rodrigo. E aí, se no paralelo ele for um super empresário, não tem problema. E essa é a regra de vida que eu tenho para absolutamente tudo que eu faço. Hoje, o meu celular, eu tenho milhões de reais. Eu fiz uma série de encontros que geraram milhões de reais. Se eu parar aqui para contar, eu tenho pelo menos 40 amigos que são pessoas públicas. Mas eu não faço isso. Eu não sou a Lari Lopes, amiga do X. Eu não sou a Lari Lopes, amiga do Y. Eu não chego na casa do cara e começo a... Isso eu acho que é a coisa mais tosca do mundo. Então, na minha opinião, o networking, Rô, ele te faz... E o ecossistema, um ecossistema legal, você pode sim chegar mais longe. Mas não se você for uma pessoa interesseira, e sim se você for uma pessoa interessante. Também acho, porque quando eu te conheci, eu não sabia que era você e nem a potência que você tinha. Eu simplesmente me apaixonei pela mulher, pela pessoa, pela empresária, pela ser humano que você é, assim. Eu olhei para aquilo e falei, cara, ela é apaixonante. Tanto que eu fiquei lá fora no rooftop conversando só com você, né? A gente ficou ali, não dei todos os sócios ali do clube, você foi como convidada, eu não conversei com mais ninguém. E aí, dali, eu falei, preciso entrevistar ela, preciso me conectar com ela. Você foi extremamente solícita. Você me respondeu. Você falou do que você estava passando. Você falou, terminando, você pode me chamar, a gente vai marcar. Quando a gente agendou o dia para você estar aqui, que eu fui ver quem você era, falei, você tá vendo como a conexão, quando a gente só se importa com a pessoa, é muito maior do que você se conectar por interesse? Eu não sabia todo o acesso que você tinha, as pessoas que você conhecia, que mundo que você tava. Ainda virei pro Johnny e falei, Johnny, eu vou entrevistar a Lari, porque ele te conhece, te admira pra caramba, fala muito bem de você. Então, é sobre isso realmente. Às vezes as pessoas querem fazer estratégias erradas no sentido de interesse. Não! Conecta primeiro com a pessoa, porque eu acredito que as coisas vão acontecer muito naturalmente. Tão natural. Eu tenho uma história, eu não vou citar o nome dessa pessoa pública, mas vou contar a história que aconteceu há menos de 2 semanas. E aí, da primeira pessoa eu posso contar, da segunda eu não quero citar. Um dos meus melhores amigos é o Rafa Veiga, que ele é um jogador do Palmeiras. E aí o Rafa, domingo retrasado, me liga e fala assim, amiga, churrascada, feijoada, vem pra cá. Eu falei, fechou. Foi o Vini, meu, chinelão, tal, não sei o quê, tá bom. Eu amo feijoada. E eu amo pimenta. Então eu peguei minha feijoadinha, uma farofinha bem Brasil, assim, ó, guaranazinho, não precisava de mais nada, Rô. Peguei meu pratinho e ao meu lado tem uma moça e um moço. E eu passei, quando eu falo que eu bati papo, sim,
para mais de 2 horas. E ri, eu e o Vinícius, e zero celular, a bolsa longe, e batemos palma, ok. No meio da conversa, essa moça me diz, Lari, o que você faz? Você trabalha com o quê? Porque até então a gente tava falando de tudo, viagens, tudo, menos trabalho. Aí eu falei, eu tenho isso, eu faço isso. Ela falou, meu Deus, eu preciso dos seus negócios. Falei, que bom, me chama no WhatsApp, amanhã a gente conversa e tal. Mais uma vez, não sei quem são, não sei, faço ideia de quem seja. E aí termina e esse cara começa a me falar. Não, Lari, porque isso aqui, porque eu viajei pra tal lugar. Eu falei, nossa, eu também viajei. Não sei o que. Eu falei, meu, você trabalha com o quê? Eu falei, você também é executivo? Viaja muito por conta de cliente? Ele, não, cara, eu sou jogador de futebol. Eu falei, que bom, legal, obrigado, eu dei futebol, não tenho noção nenhuma, não sei, nunca sei se o Rafa tá bem, se o Palmeiras tá mal, não sei nada, nunca entendo nada. Beleza, nessa mesa tá esse cara e mais uns 5. E a gente rindo, batendo papo, terminou aquele almoço, o Rafa vem no meu ouvido, ele começa a falar, vem cá, eu subo com ele no quarto, eu e o Vini, ele começa a rir. Ele fala, você não faz ideia de que você esteja na mesa, né? Eu falei, não faço. Ele, cara, você tá com esse. São os maiores nomes do futebol. Eu falei, não, parabéns pros caras, que Deus abençoe a carreira. Porque eu não tô ali porque o cara é o XYZ e que whatever, que até hoje eu não sei quem são. Tem bons números, tem seus troféus. Eu sei quem é Cristiano Ronaldo, eu sei quem é o Neymar. Agora, fora isso, eu não sei realmente quem é ninguém. E não menosprezando a profissão, pelo contrário, é porque eu não sei nada de futebol. Mas eu não posso me aproximar dessa pessoa e, a partir disso eu falo assim, nossa, você é esse cara? Não, vem cá. E já bota o celular e já tira uma foto. Não. Se quiser, ele que peça meu número. Se quiser meu Instagram, essa pessoa que me siga. Não faz sentido fazer ao contrário. Então, quando a gente tem esse olhar, e é até engraçado, porque o Rafa hoje é meu amigo nesse contexto. Um amigo me ligou para jantar na casa de um amigo dele. Eu chego na casa dessa pessoa, hoje eu sei que é o Rafa. Mas chego naquele jantar, um japonês e tal. Ele, eu falei, gente, vamos comer. Era um dia quente. Eu falei, vamos comer em algum restaurante, algum açaí e tal. E ele, eu não posso sair. Eu falei, você não pode sair? Aí ele, não. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você é agiota? Você é o quê? E aí ele começa a rir. Ele falou, você não faz ideia de quem eu seja, né? Eu falei, me desculpa, eu não sei quem você é. Ele falou assim, Lari, eu jogo. Eu sou profissional de futebol e eu fiz um gol contra. E aqui na porta de casa tem uma torcida organizada. Se eu saio, esses caras matam a gente. Aí eu, especial, okay, vamos pedir iFood. Não. Quem falou de sair, pedimos iFood, passou. Hoje a gente é melhor amigo, enfim, viaja, todo final de ano a gente tá junto, viajando como família, enfim. Hoje ele é um dos meus melhores amigos. Mas eu não me conectei por quem ele era. Eu me conectei com o Rafael. O fato dele ser Rafael Veiga é um paralelo da vida dele. Mas eu me conectei com o Rafael, da Zona Leste, que cresceu e venceu na vida. É esse Rafael que me comunica. E é esse Rafael que me importa. A um ponto, eu não tenho até hoje uma camisa do Palmeiras. Esses dias ele falou, cara, você nunca me pediu, você não quer uma camisa? Eu falei, não vai mudar nada na minha vida. Não vai mudar eu ter o quê? Uma camisa do Palmeiras autografada pra falar o quê? Eu sou... Não, você sabe que eu sou amiga. Não faz sentido. Então, quando a gente começa a se conectar com pessoas por pessoas e não por aquilo que elas podem me entregar, aí sim faz sentido estar num grupo de network. Porque a energia bate, Rô. E você sente quando tem alguém só querendo te sugar. Eu vivi uma experiência assim no ano passado. E é ridículo, a pessoa passa vergonha e tá todo mundo comentando. Eu vivi uma experiência no ano passado que eu tava numa piscina de um hotel, num clube, uma série de pessoas influentes. E ali eu converso com essa pessoa, começo a me comunicar com ela e ela literalmente cagou pra mim. Literalmente, assim, ó. E sabe quando você pergunta, e aí, tudo bem? Tudo. Não sei. Sabe dizer? Aí, ok. Da terceira pergunta eu também falei, não sou otária, né? Sai fora, vou ficar me humilhando. Então, finalizei a conversa e essa menina vira pra mim e fala assim, qual que é teu nome? E aí eu disse, Lari Lopes. Ela falou, você faz parte de qual ecossistema? E quando eu falo, eu falei, de tal lugar é ela. Ela olha pra trás e diz, como assim? Sério? Qual que é o teu Instagram? Na hora. Eu olhei e falei assim, caraca, filho, que dó. Peraí, então eu só importo porque eu faço parte de tal lugar, porque eu sou sócia de tal pessoa? Então eu só importo porque o número X ou Y me comunica por você? Não, fora isso, eu comer a batata frita na piscina com o pé aqui não valeu, né? De Havaianas. Então a gente não pode se conectar com pessoas por aquilo que elas podem me oferecer, mas sim por quem de fato elas são. Essa é a chave da vida e aí faz sentido você estar num grupo de networking. Eu sempre falo, quando eu encontro esse tipo de pessoa, fala, se volta para Deus. Que você tá vazia, tá tão vazia que a sua preocupação só tá em ganhar dinheiro. Tá tão vazia, tão longe do propósito de vida, né? O que você procura em uma rede de relacionamento antes de decidir se envolver de verdade? Um ambiente que vai me fazer crescer de alguma forma. Uma regra da vida que é muito importante e é uma dica que eu dou para todas as pessoas em que eu faço parte haverão pessoas em que você vai ensinar e você vem num lugar de mentor, de professor, de chefe, de líder.
Haverão pessoas que têm a mesma página, estão no mesmo lugar que você e você vai trocar figurinhas e crescer com sinergia. E haverão pessoas que você vai olhar, uma visão, um lugar que olha e fala, poxa, quando eu crescer, eu quero ser que nem essa pessoa. Todo ambiente que eu entro, eu quero entender em que regra da vida eu vou estar, para entender o tipo de energia que eu vou desprender. O maior erro, Rô, é eu estar em um lugar que eu só uso 100% dessas 3 energias. Eu não posso estar num lugar que só tem gente acima, senão eu vou me comparar tanto que eu não vou ter como crescer. Eu não posso também estar num lugar que eu só tenho o mesmo tipo de gente e, ao mesmo tempo, eu também não posso estar num lugar em que eu só ensino. Eu preciso ter um pouco de cada lugar. Porque se eu não olho para cima, eu perco visão. Se eu não tenho alguém do lado, eu perco conexão. E se eu não tenho alguém para parte, eu perco o meu propósito. Então, na minha opinião, qualquer lugar em que eu desejo me afiliar ou que de alguma forma eu entro, eu preciso entender o que eu vou fazer naquele lugar. Para quê? Então, eu tenho várias facetas. A Lari Lopes, que é a esposa, a Lari Lopes, que é cantora, a Lari Lopes, que é empresária, a Lari Lopes, que é sócia. Eu tenho uma série de Lares. Qual é a Lari que vai entrar ali? Então, eu preciso ter essa noção. Porque senão, até porque por mais que eu ame pessoas, querendo ou não se conectar com pessoas, você desprende uma energia sua. Você abre mão de um tempo, você entrega alguma coisa. Então, quando eu vou para um lugar, eu sempre tento entender como eu posso fazer. Eu estou naquela cadeira para aprender, eu estou naquela cadeira para ensinar, eu estou naquela cadeira para ouvir ou para falar. E aí a chave fica muito mais fácil. Existe alguma história de parceria inesperada que nasceu de um network? Alguma história de parceria inesperada? Tem. Essa história é bem linda. E aí tem a ver com pessoas. Olha que engraçado. Eu faço parte de um clube chamado Clex Club, que é um clube de empresário, um clube bem legal, se você quiser fazer parte, depois vai lá dos olhar maiores. No time do Clex. São pessoas muito do bem, pessoas muito queridas. Mas é um clube de pessoas, só pra você entender, esse clube junto ele fatura 50 bilhões de reais. Por que eu tô citando esse número? Você vai entender. Tinha uma viagem no sul do país, todo mundo foi para Gramado, então todo mundo no hotel, só que era um hotel cheio, não é que o hotel era só para nós, era um hotel que tinha outros hóspedes. E naquele dia, naquela semana, entrou uma pessoa nova no clube. O nome dela, eu lembro da foto dessa pessoa e o nome. E segui. Sabia o que eu fazia, não sabia, tinha só a foto e o nome, legal, seja bem-vindo, ok. Passou. Estamos nós indo para esse lugar do clube, então ia ter uma experiência em outro lugar. E eu vejo todo mundo no lobby do hotel. E eu brinco que eu tenho meu mini clã, meu mini grupo do grupo. E eu ali com as minhas amigas, pessoas que hoje a gente tem como família. E eu vi essa pessoa sentada no sofá sozinha. E aí eu olho e falo, eu conheço a menina de algum lugar, e busco na minha cabeça, putz, da onde que é essa pessoa? E falei, já sei, ela acabou de entrar aqui. E eu viro pra ela e falei, você não é a Adriana? Ela abriu o olho e falou, sim. E ela me disse, eu acabei de entrar no clube. Eu falei, eu sei, você tá sozinha? Ela, sim, meu marido não pôde vir. Falei, não se preocupa, eu tenho um monte de amigo aqui dentro. Pego as meninas ali que somos amigas, a Jaque, a Rê, todo mundo fala, gente, ela tá sozinha, a gente não vai deixar ela sozinha. Enfim, 10 minutos passam, entramos numa van, vamos para outro lugar e ela liga pro marido dela. E diz assim, amor, bem que você disse que Deus ia me apresentar pessoas que eu me sentisse bem. Amor, eu conheci um casal, então eu e o Vini, e eles disseram que vão me adotar aqui, então não se preocupa, porque o marido dela tava naquela coisa, putz, minha esposa tá sozinha, atenção. Resumo da ópera, hoje a Adri tem já 1 ano e 3 meses dessa história. Hoje a Adri é uma das minhas melhores amigas. A gente faz muito negócio juntas. Eu já dei milhões de reais pra ela, ela também já me devolveu da mesma forma. Assim, frequentamos umas as casas da outra. Hoje mesmo no almoço ela me mandou, tô aqui em Alphaville, vamos almoçar. Eu falei, meu Deus, tô correndo pra Santana. E ela mora aqui. Ela, então corre pra minha casa, acabou o podcast. Então, encurtando a história, esse grupo de networking me trouxe uma das minhas grandes amigas. E nasceu de um lugar extremamente despretensioso e que naturalmente a gente conseguiu fazer essa conexão se tornar algo muito mais profunda. Te amo, Dri. Tamo junto. Qual tendência de mercado você acredita que os empresários ainda estão subestimando? A tendência de mercado que o empresário ainda está subestimando é achar que o digital já está um oceano que não dá para nadar. Concordo. Tem muito mercado. Tem muito podcast ainda para ser aberto, tem muito vídeo para ser feito, tem muita gente boa para começar a falar. O digital ainda é e continuará sendo um propulsor de novos negócios. A nova geração tem uma sabedoria que muitos empresários têm jogado para trás. Hoje, 70% das pessoas que estão no Gerações Club têm menos de 30 anos e já faturam milhões de reais. E se você olha a roupa que essa pessoa veste, você acha que ela não é ninguém. Então, o digital e a nova geração, ela tem tanta coisa para entregar. E muita gente fala, mas eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu não tenho como. Não tem problema, não faça. Mas haverá quem faça e com certeza vão tomar o seu lugar no mercado.
E não adianta reclamar, né? Que eu falo assim, não se incomode com o que você está vendo no Instagram. Você não teve competência e nem coragem de levantar e fazer direito. Total. Então, se você não está lá se expondo, então não reclame de que tem se expondo, porque com certeza ele está atingindo e mudando a realidade de alguém. Porque todo mundo tem público, independentemente do seu tamanho. Alguém está olhando e se espelhando em você para querer Sim. mudar, né? Se você pudesse dar um único conselho para empresários hoje, qual seria? Guarde o seu coração em meio às propostas da vida. Tem 3 anos essa história, ela não é recente, mas uma das nossas empresas, que é o nosso core business, é a corretora de seguros. Eu recebi uma proposta de ganhar R$300 mil para fazer uma fraude num contrato. Isso daí não mudou nada na minha vida, porque não faz sentido para mim. Então, guardar o coração em meio aos processos da vida diz respeito a você não entregar os seus princípios, independa de qual prato estão te oferecendo para comer. E as pessoas tendem a perder o lugar de onde elas são, elas tendem a perder o coração de onde elas são. Então, não importa onde eu moro, não importa o carro que eu ande. Meu nome é Lari Lopes, eu saí do fundão da Zona Leste, eu cresci nessa realidade, minha família é nordestina e eu vou levar isso para todos os lugares que eu for, porque é quem eu sou. Não é uma história passada, isso faz parte de quem eu sou. Então, guardar o meu coração é o mínimo que eu posso fazer para que a minha jornada de fato seja marcada. Para que quando os meus filhos olharem para trás, eles vão olhar e falar assim, não, a minha mãe é sim uma mulher forte e corajosa. Minha mãe alcançou milhões de reais, minha mãe alcançou bons números, mas ela segue sendo a minha mãe. Ela segue sendo essa Larissa. Eu falo, né? Não deixe uma vírgula por um ponto final na sua vida, né? Forte essa E frase. às vezes quando você tira ali um princípio seu, trair o seu coração, você pode pôr um ponto final. Esses dias o Gel mesmo falou, né? Que ele falou que eu tenho medo se eu trair a minha família, eu vou perder tudo que eu tenho. Então eu não tenho medo de dar errado minha empresa, não tenho medo de um negócio meu não dar certo, de amanhã depois eu perder todos os meus seguidores, mas se eu trair a minha família, ou seja, quebrar um princípio meu, eu posso perder tudo que eu tenho. É muito forte pensar nisso. É muito forte. Ele falou, eu ouvi isso e eu fiquei tão feliz, falei que bom. É simples, É. totalmente simples, mas ao mesmo tempo tem uma potência absurda E que vai de roubaria encontro, ele, né? O cara incrível que ele é, mas destrói no mesmo segundo. Porque é incoerente, né? É incoerente. Então, guardar o coração, eu brinco sempre isso. Gente, no dia que eu estiver orgulhosa, me dá um tapa, me faz voltar pra terra no mesmo segundo. Eu falo pra Deus, tira tudo que eu tenho, faz eu passar vergonha. É. O dia que eu trair você, eu querer me achar maior do que qualquer outra pessoa, arranca tudo. Porque eu falo, Deus tem o poder de dar, mas ele também tem o poder de tirar. Então toma muito cuidado, porque você fala que é filho dele e que você tá indo em nome dele. Então toma muito cuidado com o que você tá fazendo. Porque da hora pra outra... É ter uma responsabilidade ali. Exatamente. Qual legado você deseja deixar com todos esses projetos de negócio que constrói? Meu coração queima por histórias que podem ser transformadas por conta de uma oportunidade. Meu legado, eu quero que quando eu não estiver mais aqui, seja porque Jesus voltou, porque eu morri antes, que as pessoas olhem para trás e falem assim, a Lara acreditou em mim e olha quem eu sou hoje. É aquilo. Acreditaram na minha mãe e ela pegou a história dela e transformou na minha. Então, o mínimo que eu posso fazer pela minha geração e marcar o meu legado é mostrar para as pessoas que não importa onde você nasceu. Eu tenho uma frase que é a guia da minha vida, que é, eu não sou responsável por onde eu nasci, mas eu sou responsável por onde eu vou morrer. Então, eu quero ajudar as pessoas a serem responsáveis por onde elas irão morrer. Eu quero realmente continuar marcando a minha geração, continuar no RH das minhas empresas. Eu sempre falo, tá, tem as pessoas que têm experiência, mas e quem não tem? Será que não dá pra gente dar alguma chance? E tem inúmeros cases que vão se provando que vale a pena estender um cartão branco para aqueles que não tiveram oportunidade. Esse é o meu legado. Lara, eu queria te agradecer imensamente, porque eu acho que você é muito prova, o seu podcast foi disso, né? Que nós que vivenciamos uma vida em Deus, nosso testemunho de tudo que aconteceu com a gente na história, por mais dolorida que tenha sido, a gente primeiro vê o cuidado do Pai e vê a transformação que ele faz na vida. Então, aquela frase, para Deus nada é impossível, né? Uma mulher que perdeu o marido muito cedo, ela poderia o quê? Ter se entregue a uma depressão, ter entregue a vida dela, por mais que você falou ali, né? Ela se revoltou contra Deus, ela não gostou do que aconteceu, mas ela virou a página, seguiu em frente e olha a transformação, e olha a base que ela entregou para você e para suas irmãs, né? Então, assim, queria te agradecer demais. Obrigada. Estou impressionado com você.
você, eu acho que muito mais do que eu tinha visto ali, a presença do Espírito Santo em você, uma luz absurda, uma proteção de Deus, uma escolhida do Senhor, né? Então, estar com você aqui na minha frente, para mim, é um prazer gigantesco. Ai, que lindo! Gente, eu quero dar essa dica para vocês. Não deixem de se inscrever no canal do Rô e ouvir mais sobre ele, porque é muito legal pessoas que escolhem fazer coisas novas e você tá aqui. Você escolheu se desafiar e abrir o podcast, fazer acontecer e criar o seu próprio clube, fazer o seu negócio acontecer. Então, que Deus te abençoe nessa jornada. Obrigada pelo convite. Se você quiser saber mais sobre as minhas redes sociais, você vai me encontrar no Instagram como Lari Lopes Firmino e lá eu conto um pouquinho sobre os meus dias. E mais uma vez, Rô, muito obrigada pelo convite. E tem muito conteúdo bom com ela, hein? Segue ela. E o nome do clube, sabe qual que é? Sim, o meu clube chama Gerações Clube. Você consegue encontrar também no Instagram, no TikTok, no YouTube. Nas nossas outras empresas, a minha produtora de vídeo chama Tuca Tulum e a nossa corretora de seguro chama Agnus Life Brasil. Muito obrigada. Muitas empresas. E o nome do meu clube é Auto Business Club. Auto tinha que ser ele, né? Tinha que ser. É sobre o Senhor. Então sigam. Com certeza deve ter alguém que quer entrar no Auto. Então, com certeza, siga aí o Rô e vá atrás, porque o ecossistema muda o jogo. E você é resultado das 5 pessoas que você anda, né? Tem aquela frase que fala que a gente é a média. Funciona, né? Funciona muito. Minha mãe sempre falava, Larissa, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, esse poder de com quem a gente anda. Então, por isso que a gente consegue conectar com pessoas tão preciosas como você. Que Deus te abençoe aí. Tudo de bom pra você, meu amigo. Tamo Tudo junto. de bom. E para você que esteve aqui, curta, compartilhe e até o próximo episódio. Nossa, você é boa demais. Obrigada, gente.